Pois é, rapaziada, infelizmente tivemos alguns probleminhas técnicos e a gravação meio que bugou. Mas, mesmo a gravação bugada, eu acho que dá pra assistir o vídeo ainda. Então, obrigado pela minha atenção, né? Obrigado por terem prestado atenção em mim. E aproveitem o vídeo. Rola a vinheta. Fica mais bonito. A gente come só feijão puro, feijão puro, feijão puro, feijão puro, feijão puro, feijão puro, feijão puro. Come só feijão puro, feijão puro, feijão puro, feijão puro, feijão puro. Meu Deus do céu. Olha essa thumbnail. Mano, isso aqui tá muito bizarro, gente. Né? Porque... ninguém espera do El Whip, né, rapaziada? Porque, tipo assim, o El Whip tem essa coisa, né, de mais terror, né? Tem essa coisa mais macabra, né? E sim, eu vou reagir a um vídeo do El Whip, como vocês podem perceber aí na thumbnail. E eu acabei de acordar e é por isso que eu tô desanimado. Então, come on, let's go. Vai lá no canal dele, se inscreve aqui também. Então se inscreve. Vai lá no canal dele, se inscreve aqui também, se inscreve. Oxi, aí. Não tem nada mais assustador do que ouvir uma história que tu já conhece por outro Peraí, mas já, ponto de meu vista. Deus. Isso pode mudar totalmente a ótica de algo que tu já conhece. Esqueci, rapaziada. Então, gente. Entrou um bicho aqui no meu nariz, meu Deus. Entrou um bicho aqui. Basicamente, rapaziada, o El Whip, ele fez uma parte 1 de um Analog Horror, rapaziada. Sim, tem um Analog Horror aqui. Não, acho que é um Analog Horror. Que é basicamente sobre Minecraft, rapaziada. E sim, eu vi o vídeo tá muito bom. Então, se vocês quiserem assistir, vão no canal do El Whip, né? E, mano, esse vídeo é muito bom. Quer dizer, o Analog Horror, o vídeo do El Whip, tipo assim, os três juntos formam uma obra de arte. É isso que eu falo. Foi uma obra de arte, rapaziada. E, tipo assim, eu já vi o vídeo da parte 1 e achei muito bom a creepypasta. Tanto que tem a ver com Herobrine, tem a ver com outras lendas. Tem a ver com outras lendas, etc, né? Só que isso aqui é a parte 2 e lançou hoje. Acho que foi aqui há 32 minutos atrás. Mas, enfim. Então... eu não sei o que esperar dessa parte 2. Então, come on, let's go. Uma história com essa regra aqui no canal algumas vezes, mas a provável mais notável foi no vídeo Him, um filme de mano, horror dentro caraca, do Minecraft. mano, é vídeo Naquele muito vídeo foda, a gente acompanha cara. um villager tendo seu primeiro contato com uma releitura do Herobrine, com direito a uma história e origem própria. E, cara, aquele vídeo é eu acho que esse aqui é uma sequência, eu só né? apresentei e teorizei em cima. Os créditos vão todos para Marcos Yu, o criador dessa série e também de The Secret Formula, que também tem vídeo aqui no canal. E hoje a gente tá aqui pra ver mais um dos seus trabalhos. The Garden vai brincar com uma coisa do Minecraft, mas dessa vez com algo mais atual, digamos assim. A gente tá pra ver uma história sobre uma praga que vive nas florestas do Minecraft. Nossa, e que os cara, é villagers verdade, não estavam eu tinha me preparados esquecido para. disso. Meus amigos, a floresta acordou. A floresta acordou? Meu Deus, o El Whip versão Minecraft! Que legal, mano! Vai morrer. Que isso? O cara desmaiou. Oh my god. Licor 43. Não, Perfeito. pera. Eu preciso deixar bem claro aqui no início que esse vídeo não é uma parte 2 de Him. Eu coloquei Him no título só pra puxar cliques. A história é feita pelo mesmo criador, mas não é uma sequência. Eu recomendo que vocês assistam o meu vídeo de Him porque ele é bom, mas pode olhar esse aqui sem ter visto aquele sem problema nenhum. Dito tudo isso, Minecraft é um jogo com diversos biomas. E recentemente mais um foi adicionado ao catálogo do jogo, o Pale Garden, ou Jardim Pálido. Nossa, e bom, esse lugar foi feito pra ser um cenário de terror. Tanto que nele nós temos um mob que realmente dá medo. Na minha opinião, no Minecraft inteiro existem só 2 mobs oficiais que realmente dão medo. Eu tô falando do Warden e, claro, do Creek. Eu não vou explicar o Warden porque ele não é o foco do vídeo. Creek é uma criatura que faz parte da floresta e vive aqui. E esse mob é hostil. Sinceramente, eu não achei o Creek muito assustador. Pra mim, o Warden acho que ganha na versão de aparência mais assustadora.
na minha opinião. Mas ele tenta se comportar como uma árvore. Ele só vai te atacar se tu não estiver olhando pra ele. E ele sempre spawna à noite. E os seus sons vão entregar que ele tá na tua volta. E a única forma de matar ele é destruindo o coração dele. O coração do Creek, o Creaking Heart, fica sempre numa árvore. Toda vez que tu bate no Creek, um espólio vai voar até a árvore em que o coração dele tá. Quebrou o coração, ele morre na hora. E essa é a única forma de matar ele. Tem ressalvas nesse assunto. Enquanto eu tava testando o mob e spawnando ele no criativo, toda vez que eu spawnava ele com um ovo e entrava no modo sobrevivência pra ver ele me atacando, sempre que eu atacava ele morria na hora. Eu não sei se foi porque eu spawnei ele com um ovo. Talvez se ele estiver na floresta, o HP dele vai ficar ligado ao coração. Mas às vezes que eu spawnei com um ovo, ele sempre de insta-kill pra qualquer ataque meu. Enfim, o Marcos Yu olhou pra essa atualização e viu nessa atmosfera. E assim nasceu nome bem The Garden. criativo. Em uma noite aleatória, com o céu tomado por uma chuva, tá muito formal isso aqui. Num dia aleatório tava chovendo, mas tava chovendo muito. Um raio acaba caindo sobre uma árvore, fazendo uma rachadura. Eita, e esse raio caiu numa árvore da floresta. Esse raio não é um raio não, esse é um atingindo a trovo, exata mano. árvore que guardava o coração da criatura. E esse raio foi o suficiente pra dar vida ao coração. E com isso, o Creek se materializa. E eu achei Que sensacional o lindo. design que o Marcos... Caraca, mano, isso aqui... Nossa! Agora que eu percebi, isso aqui tá muito detalhista, mano. Meu Deus, isso aqui tá muito... É detalhe. Eu queria falar que tem... Eu queria dizer que ele tem muitos detalhes. Meu Deus, mano, eu gaguejo muito. Sou muito cebolinha. Não, cebolinha não, eu sou muito gaguinho lá do Looney Tunes. comparado ao original. Mas enfim, a criatura tá aqui, pronta pra defender o seu lar. Que lindo! Oxe, os olhos dele ficou branco. Pequeno contexto antes da gente continuar. Quando tu destrói um Creaking Heart, tu ganha uma resina. E essa resina pode ser usada pra muita coisa. Desde criar blocos até enfeites de armadura. E aqui na nossa história, os villagers já descobriram caraca, mano, eu não sabia disso. O ponto é que seja lá o que dá vida pro Creaker... Mano, sério, mano, eu não sabia disso. Caraca, mano, que lindo. É uma infecção, mas os villagers não sabem disso ainda. E eles vão descobrir da pior cara forma da possível. nariguda aí, No ó. jogo, quando tu quebra o coração do Creaking Heart, a resina dropa. E era esse o exato plano dos villagers aqui. Tanto que eles estavam com os machados em mãos. E quando eles iriam começar a pegar a resina, a tocha se apaga. E como eu disse mais cedo, tu sabe que ele tá por perto pelo som. Ai, meu Deus. O que diabos? Eu vou um dia pagar o YouTube Premium. O que diabos? Oh my god. Eu acho que entendemos o que aconteceu com os villagers depois disso. Quando o villager que tava comandando aquela extração consegue ligar a tocha com a pederneira, quando ele consegue acender a tocha, ele nota que todos os seus parceiros se foram, restando somente ele e aquela árvore. Ele vai chamar pelos amigos dele, mas ninguém vai responder. E não tem ninguém com ele. Essa seria a melhor hora pra ele ir, mas algo fica chamando a atenção dele pra aquela árvore, deixando ele imóvel por um tempo. A cada momento que aquele villager pisca, o Creaker começa a se materializar na frente dele. Caraca, o Creaker só mano. ataca, ele só se move, se tu Mano, estiver não sei olhando pra porque ele. eu achei ele muito parecido com o Enderman, mano. Porque, tipo assim, ele é alto, tem olhos, tem aquele esquema de olhar pros olhos dele, né? Tem braços meio finos, né? Eu achei ele um pouco parecido com os Enderman, na minha opinião, sem sombra de dúvida. Ok, então come on, let's go. Até por isso que ele apagou as tochas dos villagers antes de dar cabo de geral. Porque se estiverem olhando pra ele, ele não pode se mover. Pois bem, ao invés de ficar parado e ficar olhando pro Creaker até o amanhecer, que é o momento que Pera aí, ele some... Mano, eu acabei de perceber uma coisa. Eles não vieram aí equipados? Principalmente à noite? Porque, tipo assim, mano... Não sei se vocês sabem, mas na história do The Rim, os villagers, acho que eles carregavam ferramentas. Por que eles não estão com ferramentas aí, sendo que tá de noite, principalmente? Porque, tipo assim, né? De noite tem zumbis, esqueletos, aranhas, endermans. E eles estão de noite sem nenhum equipamento pra se protegerem. Ou seja, eles são burros, porque eles podem morrer a qualquer momento. Tanto de villagers quanto... Não, villagers não, eles são villagers! Eu queria dizer pillagers. Pillagers, zumbis, esqueletos, etc. Villager prefere sair correndo. Eu vou dar essa colher de chá uma boa pra ele. ideia. Ele não sabia que de manhã o Creaker sumia. No meio da correria dele, como de praxe em filmes de terror, ele tropeça e espera pelo pior do Nossa! chão. Muito original, tô zoando. Isso aí é muito comum. Te salvei Ai! do susto. Quando o Creaker tá Ai, super meu Deus, próximo você me salvou! Fez eu tomar susto mais ainda com sua cara feia. Meu Deus, que susto.
Tô zoando o Whip, desculpa. Ele simplesmente trava, afinal, ele não pode atacar se tem olhos nele. E eu gosto da atenção aos detalhes do criador nessa parte. Olha a forma que o Creeker vem pra cima do Villager aqui. Agora, olha no jogo. Experimenta pôr uma abóbora na cabeça. Quando tu tampa os olhos do personagem no jogo, pro Creeker é como se tu não estivesse olhando. E daí ele vem pra cima. Mais fácil ainda. Simplesmente bota o jogo na terceira pessoa. Meu Deus, mano, só um tapa, o cara morre. Essa esticada dele é bem imponente, na minha opinião. E ficou muito bem refeito na animação. Eu assumo que o som ajuda nessa imponência também. Cuidado, vai tá alto. Como a criatura tá muito perto, o Villager simplesmente trava. Ficam os dois travados olhando um pro outro. E pra sorte do Villager já tava pra amanhecer. E por conta disso, o Creeker simplesmente volta pra floresta. Oxe, o cara desempregado! Eu amo detalhe. O Thanos apareceu ali, estralou os dedos e o bicho foi desintegrado, mano. Meu Deus. E a forma que ele desspawna aqui no vídeo é exatamente como no jogo. Te amo, Marcos Yu. Esse é o nosso querido Villager, sai correndo de lá conforme o dia amanhece. E ele vai direto pro acampamento que ele tava alojado. Afinal, lá tinham mais pessoas pra lutar contra uma possível ameaça. Estamos lidando com uma ameaça aqui. Quando ele chega no alojamento, ele fala com esse mano, que se chama Elvis. Pelo amor de Deus, cara. Todos morrem. Pelo que o vídeo dá a entender, somente esse villager que sobreviveu ao ataque e esse que ficou no alojamento estão vivos. E detalhe, esse mano que tá no alojamento tá todo zoado. Eles estão meio que num pântano e ele tá com uma febre. Memórias de Divine Swamp Fever, credo. O ponto é que esse mano tá muito debilitado e o nosso querido protagonista não tá disposto a ficar lá com ele. Ele briga muito com esse mano pra eles saírem de lá. E esse cara avisa, tipo, cara, simplesmente não tem como eu sair. Eu não tenho forças nem pra ficar em pé. E bom, falando em pé, eu abri um olho. Calma, brincadeira. Lembra que eu citei que a praga da floresta funciona aqui como um vírus? Então, esse villager debilitado tem notado que algo tem crescido no seu pé. E quando ele mostra, fica óbvio. Raízes de árvore estão saindo do seu pé, unhas, que nojo, cara! Ele tá virando também aquele bicho da árvore, mano. Eu esqueci o nome do cara, Screech. Eu não sei se vocês sabem, mas ele também nasceu sem um pai. Quando o Elvis falou que ele não ia conseguir, o nosso protagonista literalmente falou: então fica, eu prefiro andar nas planícies do Nether do que ficar nesse lugar. Mas ele falou isso pra ver se ele encorajava o Elvis. Quando o Elvis mostrou o estado do seu pé, o nosso villager foi correndo procurar uma poção de regeneração pro Elvis. Ele não vai abandonar o companheiro. E ele até acha a poção de regeneração, mas tem muito pouquinho. Não seria o suficiente pra curar o Elvis, mas ia pelo menos aliviar a dor. Eles não é o suficiente? Caraca, mano. Então deve ser uma coisa bem grave. E apesar da tragédia que aconteceu, eles conseguiram pegar um pouco. O Elvis bebeu a poção e foi descansar. O plano deles é zarpar dali amanhã. E o nosso querido villager foi arrumar as coisas. Durante o dia eles estão seguros do Creek, mas mesmo assim, aquela floresta parecia densa. A impressão é que ainda tinha algo cuidando deles por ali. E aqui vai uma teoria que não agrega em nada no vídeo, mas eu quero falar. No bioma do Creek, na Floresta Pálida, que é onde os nossos personagens estão na história, existe uma flor que se chama Eye Blossom, ou Oleokidia. E, bom, esse nome não é à toa. Isso porque quando ela tá desabrochada, coisa que só acontece à noite, a gente pode ver que ela se trata de um olho. E, bom, o Creek, quando ele tá spawnado, ele sempre vai saber a localização do player, mesmo se ele estiver de costas. Então e aí as rosas, as flores, funcionam como sei lá, uma câmera, caraca. Olhos entram na minha teoria. Essas flores têm... Murilo, tô fazendo assim pra tu pôr a flor na edição. Ó. Que isso, cara? Oxi! Essas flores têm olhos. E eu acredito que esses olhos também sejam os olhos do Creeker. E talvez seja por isso que essa floresta pareça tão densa e que o sentimento de observado existe tanto no jogo quanto na animação. Porque a gente de fato está sendo observado o tempo inteiro. Voltando pra animação, eu não tô, não. Nosso querido villager tá indo guardar num barril as resinas que eles conseguiram coletar. E eles até que têm uma quantia considerável. 2 baldes. Quando ele pega um dos baldes e fica olhando para as resinas, algo estranho acontece. O brilho e a cor da resina parece que hipnotiza ele. É tipo quando tu vê os ASMR das pessoas comendo lava no teco-teco e fica com vontade de comer lava. Por algum motivo tu acha que vai ser gostoso. Ele fica hipnotizado pela resina, mas num nível quase que instintivo. O olho dele brilha, a boca dele saliva, enquanto ele vem trazendo aquela resina cada vez mais perto da própria boca. Ele vai comer o negócio? Pelo amor de Deus, YouTube Premium! A boca dele saliva, enquanto ele vem trazendo aquela resina cada vez mais perto da própria boca. Ele consegue manter o controle e não come a resina. Mas saber que ela tem esse efeito em quem tem contato com ela acaba deixando muito claro como foi que o Elvis adquiriu a febre do pântano. E durante aquela noite, a floresta vai começar a chamar pelo Elvis.
É muito meme falar ó, Elvis toda hora. O Elvis caminha até a entrada da floresta falando coisas estranhas. Minha força vital será sua, assim como a sua eternidade é minha. Isso? Venha até mim. O cara tá sendo Depois de falar essas coisas, hipnotizado. ele permite que a criatura vá até ele. Como? Tampando os olhos, permitindo que a criatura se mova. E o nosso querido villager tá vendo tudo isso acontecer. E enquanto o Elvis se entrega, a criatura vem vindo muito devagar na direção dele. Só que o que o nosso villager protagonista não notou é que a criatura tá atrás dele. Ela já possuiu ele. Caraca! O cara tá gritando. Que isso? Que isso, mano? Mano, o que pegou foi o nosso isso? protagonista e agora ele vai germinar. Tudo isso que a gente viu até agora era um sonho do protagonista. Ah, caraca, mano, que susto! Faz assim que ele acorda é ir na tenda que o Elvis estava dormindo. E, bom, ele não tá lá. E não, o Elvis não tá na floresta, cara. mas ele tá fazendo algo É sempre tão isso que ruim acontece, quanto. quando Ele alguém tá ajoelhado sonha num canto alguma com uma coisa resina na de mão. E apesar pesadelo, disso aqui não sempre ser um acontece na vida sonho, real, ele ainda mano. tá com os mesmos papos estranhos. Venha, Fred eternidade, Krueger, era mantenha-me você? dormindo. Deixe a resina fluir e eu não acordarei. Depois de falar essas coisas, ele come a resina. E essa não é a primeira vez. O villager Que protagonista isso, vem do correndo Naders? e agarra o Elvis pela roupa. O Elvis vai meter o louco dizendo que só tava mijando. E o villager protagonista vai citar nessa parte que ele consegue sentir o Creek dentro da cabeça dele. Ele também cita que essa criatura muito provavelmente se alimenta da vitalidade daquele lugar pela resina. Meu Afinal, Deus. toda a floresta... Por que eles estão indo pra falar a E verdade? ele é a única coisa viva nela. Abre aspas. Arrume seus pertences, Elvis. Partimos hoje. Eles estão ficando sem mantimentos. E o pé do Elvis até melhorou, mas é aquilo. Ele tomou só metade de uma poção. E durante o diálogo desses dois, a gente descobre o porquê ele estaria indo atrás dessa resina. Isso aqui basicamente é uma missão dada por um villager ancião. Aparentemente, dentro da história, esse villager ancião é uma espécie de mago. E ele precisava dessa resina para fazer suas magias. O nosso querido villager protagonista até cita que se o villager ancião soubesse o que habita nessa floresta, ele com certeza acessaria com seus poderes por meio do Creek. Mas tipo assim, né? Eles. Peraí, por que eles não. Porque, tipo assim, né? Eles vieram aí, sem ferramentas, com pouca gente. Não era melhor eles primeiro chamarem reforços, ou sei lá, pelo menos chamar alguém pra ajudar eles? Porque, tipo assim, se uma criatura dessas na floresta, ou pelo menos procurando eles poderiam estar, tipo assim, armados. Passa uma moto aqui, armados, ou sei lá, com ferramentas ou reforços, não sei. O protagonista tem fé que mais tropas vão ser enviadas pra salvar eles dois. Afinal, são 3 dias de caminhada pra voltar. E eles estão ficando sem suprimentos. Mas o Elvis já tá convencido que eles não vão voltar. Ele inclusive acha que aquela missão é uma missão que o ancião sequer estivesse esperando pela volta deles. Talvez fosse só uma pesquisa de campo pra ver se é possível ir até lá e voltar com a resina. E a gente acabou de ver que não é possível. Nessa parte, o Elvis vai reclamar de frio pro villager. Ele vai pedir pra ele catar umas madeiras pra que ele se esquentasse. Que frio! O villager se compadece do amigo e vai atrás das madeiras. E lembram que eu citei mais cedo sobre as Oleuquídeas? Pois bem, o nosso querido villager vai encontrar uma aqui e ela tá aberta. E o que isso significa? Que tá perto do anoitecer. Ele pega a Oleuquídea e ter ali em mãos faz ele ter uma visão da criatura. E quando ele olha pra frente, ele tem uma visão terrível. Lembra dos companheiros dele que foram atacados? Todos eles estão aqui, infectados. Que isso, mano? Parte da floresta. E o villager sabe que logo vai ser o eles estão, Elvis tipo, que vai pendurados dar assim. em veias da árvore, mano. Nossa, que nojo. Que isso? Alguém gritou? O villager volta correndo pro alojamento. E lá, ele encontra o Elvis simplesmente queimando todos os suprimentos deles. O Elvis que isso? O cara tá sendo controlado? Tinha o básico que eles iam precisar pra caminhada de 3 dias, incluindo comida. Nisso, o villager perde totalmente o controle e vai pra cima do Elvis, perguntando por que ele vai ele fez enforcar aquilo, o cara? por que ele condenou os dois. E nisso, o Elvis vai vir de novo com aquele papo de eternidade. Não podemos ir embora. O jardim nos ofereceu sua resina como presente de residência, mas podemos dar nossa força vital em troca da eternidade. Depois desse discurso, o Elvis vai apanhar muito. Afinal, quando o villager olha pro barril onde ele havia botado todas as resinas, dá pra ver que o Elvis consumiu com todas. O villager vai bater muito nele. Ele vai ameaçar ele com o machado. Calma aí, que é isso, mano? O protagonista vai fazer uma espécie de julgamento. Ele quer ouvir o que o Elvis tem a dizer. E, sinceramente, tudo que ele fala me dá mais ódio dele. Ele sempre fica batendo na tecla que eles estão à mercê da floresta. Que tudo que a floresta quer é fazer deles não é eternidade. papinho de vilão, E que pra blá, isso blá, blá, acontecer, não sei eles o precisam quê, entregar blá, blá, suas blá, vitalidades eu para a vou floresta. mamar. Segundo o Elvis, eles não iam conseguir voltar pra
pra casa de qualquer jeito. Então a melhor alternativa que eles tinham era se entregar pra floresta, pra virar a tal eternidade. Mas não, eles tinham sim como sair. Mas agora, sem comida e suprimentos, os dois realmente estão condenados. E essas falas do Elvis sobre ele tá fazendo a coisa certa pros dois... Mas eles não poderiam caçar por comida? Ou pelo menos, sei lá, encontrar um rio e beber água deles? Não, tipo assim, a comida e a água acho que não são muito importantes nesse momento. O importante mesmo é que tem uma criatura demoníaca que pode matar qualquer um desses, né? Mas tudo bem. Muita raiva desse personagem. Daria raiva em qualquer um. E isso aconteceu com o Villager, que tá prontinho pra matar o Elvis. Mas quando ele tá pra fazer isso, o Elvis começa a se tornar um com a resina e a floresta. Ele golpeia o Villager e vai... Meu Deus! Ele. Eu não posso te deixar sair. Não existe salvação além da floresta. Que isso, mano? Boss fight aqui! No corpo do Elvis, toda a indisposição que ele tava se tornou uma força descomunal. Ele fica agredindo o Villager e repetindo. Solta o machado. Que isso, mano? Ele tá sendo controlado. E é claro que o Villager não vai desistir fácil assim. Antes, ele tinha alguma piedade porque ele não queria deixar o Elvis pra trás nem machucar ele. Mas agora não é o Elvis que tá ali dentro. A missão é sair dali com vida. E eles entram numa briga corporal. Briga essa que sobrou ele, mano. O Elvis tá totalmente alterado no pós-filme. Não, eu não tô falando do Elvis da vida real. O Village vai apanhar muito, mas muito. Em certo momento, o Elvis vai ver um pedaço de pau lá ele vai ver um pedaço de madeira jogado num canto. E ele pega essa madeira pra acabar com o Villager do melhor estilo Child's Play 2. Mas o ponto é que o Villager não desistiu. Ele sequer tá realmente atordoado. Ele tá abaixado assim, apenas esperando o melhor momento pra atacar. E quando esse momento surge, ele o faz. Eu adivinhei! Meu Deus! O Villager filetou o rosto do Elvis em cheio com o machado. Deve ter sido terrível pra um capitão acabar com o seu camarada. É assim que ele se chamava a animação inteira. Mas no fim, era o que precisava ser feito. Ai, meu Deus! E aí, vai com qual hoje? Vai se fuder! Eu bati minha mão! Ai, minha mão! Meu Deus! Diferente de Him, onde o Marcus Yu optou por fazer uma história que gira em torno do... Oxe, acabou? Também explicar o Herobrine. Acabou! Caraca, mano! O Marcus optou dessa vez por apenas mostrar como o Crick se mantém vivo. Tá ventando Ele aqui. precisa tirar a vitamina